pessoal, tudo bem? Olha, a primeira dica é não inventar de tirar um cochilo antes de fazer a sua live, porque você vai acabar dormindo e vai passar do horário. Então é isso, olha, vamos lá. Eu vou mandar essa live aqui para alguns amigos enquanto você está entrando, e se só você que está aí vai ficar assistindo, maravilha, porque a informação vai ser só para você em tempo real. Depois o pessoal vai ter que assistir inteiro para saber. Então deixa eu mandar aqui para essa galera aqui e depois a gente conversa. Espera aí. Acho que tá bom assim. Ok. Então é isso aí. Bom, esse horário de sábado não é o horário mais quente para fazer lives. Tanto é que até eu mesmo acabei cochilando. Mas aí o pessoal assiste depois e fica, como eu disse, é dica. Não durma antes de fazer uma live. Não vá cochilar antes de fazer uma live. Essa live aqui, ela vai ficar gravada aqui no IGTV. Depois eu vou colocar ela lá no YouTube também da escola, para vocês poderem assistir, para quem quiser assistir. Não pegou essa ao vivo aqui, certo? Deixa eu prender o microfone aqui, ó. Beleza, agora acho que ficou melhor. E tá baixo o som? Pera aí. Vamos caprichar aqui, pera aí. Tá melhor agora? Tá melhor? Deve ter melhorado, né? Acredito que melhorou. Melhorou, né? Esse é o Go Mixer, que faz toda a diferença. Agora acho que melhorou. Porque o certo é deixar aqui o microfone, né? Mas eu vou ter que ficar segurando esse microfone. Mas ele fica bom, viu? Bom, talvez na live, aquela velha história, né? Na live acaba ficando meio ruim. Mas acho que melhorou, né? Dá pra ouvir? O ideal é deixar aqui, assim. Mas eu não tenho ainda aquele de colocar assim, não achei. Pode ser que agora encontre no mercado. Bom, se você até o volume está no máximo, então você quer que eu segure aqui, eu vou ficar segurando. Ó, aqui melhora, né? Mas é um saco ficar segurando isso aqui. Mas tudo bem, eu não vou tocar agora. Então eu vou falar algumas coisas. E se você que está assistindo aí e depois está assistindo, deve ter reparado já diversas lives utilizando diversas lives onde o pessoal toca bastante, utiliza até banda às vezes, né? Algumas lives muito bacanas, assim, o pessoal fazendo um som, tocando, e eu acho muito legal, né? Ah, entendi. Dá pra ouvir. Deixa eu ver. A gente tá com bastante ganho aqui de volume. Tem bastante ganho aqui, viu? Ó. Batera. Vou até dar mais um ganho na batera, então. Mas é mais ou menos isso aí mesmo, viu, cara? Depois acaba ficando melhor. Ok. Então, a gente vê... tá alto aqui agora. A gente vê muitas lives por aí, como eu tava falando. Pessoal tocando, mostrando exercícios, tocando também com banda. Lives maravilhosas, assim, né? Com diversos artistas, diversos bateras, percussão, enfim. Mas eu tava
pensando esses dias e resolvi fazer essa live aqui. Eu acho que eu vou seguir esse caminho por mais algumas vezes, não, por mais várias vezes, periódicas, onde a gente pode falar sobre material que a gente tem aqui na escola. E para começar, eu tive a ideia de comentar sobre os livros que a gente tem aqui. Então, a ideia é eu mostrar o material, se der, tocar alguma coisa que tem no material, e se der, tocar alguma coisa que tem no material, e se der, vamos ver, né? Eu acho que talvez caia. Na hora de postar o vídeo, talvez não dê certo. Não sei. Se o livro tiver algum play along, tocar pelo menos uma coisinha do livro. Alguma coisa. Tentar, né? Ver se isso... Porque às vezes não, na hora eu transmito a live, vai, mas na hora de postar, talvez ele não permita postar, por causa de direitos autorais. Então é uma live assim, ó, pensando sobre... material da escola, especificamente o quê? Livros. Então, comentar livros que eu tenho aqui, que eu utilizo, que eu já utilizei, que eu recomendo, que você possa ter em casa. A ideia era também fazer lá com a bateria acústica junto, mas como eu cochilei, eu não liguei as coisas lá embaixo. Feio, né? Então, é comentar um material que a gente tem aqui para o pessoal utilizar. E se você quiser ter na sua casa depois, você pode adquirir e ter na sua casa esse material que normalmente você vai encontrar na Freenote. Isso significa que eu vou procurar utilizar material original. Mas tem muitas coisas que na época eu não tinha como ter um material original. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma cópia. Que é feio, né? Admitir isso daí. Então, a gente vai falando sobre cada material na medida que a gente for fazendo as lives, tá? Então é um por live só. Então eu nunca vi ninguém fazendo lives comentando um material, livro, material pro batera. Eu nunca cheguei a ver em lugar nenhum. Então nós vamos fazer aqui. E o que eu quero dizer também é que muita gente legal que eu conheço prefere não ter o livro, não se basear em livro e viver aquilo que está tocando na vida real. Então, assim, deixa o livro para lá e vamos tocar. Eu também concordo com isso. Acho muito legal você tocar. Então, por exemplo, você pegar um livro de música africana, você nunca tocou e pega um livro e vai tocar. Cara, tem dois lados aí. Você pesquisar e também o lado prático. Onde é que você vai tocar música africana? Então pensa nisso. Só que a intenção aqui na live hoje é mostrar um material que eu já passei por ele. Dar alguns exemplos, mostrar algumas coisas e comentar esse material. Então eu sou a favor também de você ter uma biblioteca. Eu gosto muito de ter uma biblioteca de bateria, principalmente porque tem escola, mas porque tem muita coisa legal que você pode despertar o teu interesse, despertar a tua curiosidade ali, tendo uma biblioteca. Então, eu sou muito grato assim, a todas as dicas que eu recebi com livros. Tem muitos livros que vêm com músicas para você tocar junto. Então, eu sou a favor de você ter esse material. E aquilo que você gostar mais, você tentar tocar na vida real. Então, você ter um livro, por exemplo, de pedal duplo, você tentar usar aquilo na sua banda, você ter um livro de, sei lá, de viradas, aí você estudar as viradas e escolher algumas que você achou muito legal e tentar fazer. Então, eu acho legal você ter uma biblioteca, tá? Não tem uma posição radical de não ter material nenhum. Eu acho legal ter material, tá? Mas também acho legal você tentar tocar, você procurar estudar aquilo que você vai ter retorno aí na banda que você toca, tá bom? E o livro ele traz uma pontinha, né? Ele traz uma fisgada, assim. Quem sabe você, por exemplo, você nunca se interessou por tocar determinado estilo. Aí você pega um material daquele estilo e começa a dar uma olhada
né? Começa aos poucos se interessar. E aí você, quem sabe você acaba tendo mais instrução e mais conhecimento para, quem sabe, buscar se aprofundar ou ir atrás daquele estilo. Então, é assim, são opiniões, né? Eu sou a favor, eu gosto de ter material. E uma coisa muito importante é a seguinte: se você tem a possibilidade de ter material, você vai ter que ler. Pode ter certeza que se você é baterista, você não lê, você não estuda, você não sabe ler partitura, você provavelmente, quase certeza, assim, tipo 98% de chances de você não ter material nenhum em casa. O que é ruim, né? Tudo bem, galera? O pessoal vai chegando depois. Até eu cheguei depois hoje, meia hora depois, ridículo. Então, se você é um cara que não estuda, você é um baterista que não estuda, não lê, não sabe ler partitura, não lê, você não vai ter material. Isso é fato. Ou seja, o seu repertório, a sua, como é que se diz? O seu background vai ser nenhum ou muito pouco. Isso não quer dizer que se você toca numa banda famosa, você é o baterista de uma banda muito famosa, que faz muitos shows, você necessariamente você sabe ler. Mas com o passar do tempo, isso vai se tornando, vai apertando o cerco. Você vai ter que tomar uma decisão em algum momento da sua vida, de você realmente levar mais a sério e aprender a ler, ou você vai ficar para trás. Isso é fato, é fato. Se você é aluno, você é estudante, vai desistir, tá? Você vai acabar desistindo, você vai bater cabeça, vai falar: nossa, eu não quero ler, nossa, só quero tocar as músicas que eu gosto. Cara, você vai ficar para trás. E se você assumir isso, que você tá ficando para trás, tudo bem. Não tem problema, você tá assumindo que não quer desenvolver. Mas normalmente não é isso que acontece. As pessoas se iludem. Então, você não vai conseguir desenvolver. Pensando nisso, é que a gente criou essa biblioteca aqui da escola e ainda ela está em crescimento. Cresceu muito nesses anos todos, né? E vamos começar então essa série de lives comentando livros, tá? Eu quero começar com um dos livros que eu geralmente recomendo para as pessoas terem, ou pelo menos para conhecerem de uma forma histórica, de uma forma assim como curiosidade. É um livro muito importante no cenário da bateria. Eu acho que eu não poderia começar com outro livro, tá? Então, eu vou ter que botar o microfone aqui na lapela, porque ele é de lapela, né? E vocês me falam se ficou muito ruim, tá? Porque eu tenho que segurar o livro. Então eu vou pegar o material aqui. Ó, dá para ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Eu tenho que comentar o livro. Dá para ouvir? Fala aí para mim, galera. Porque quando eu gravo as aulas para o pessoal, dá para ouvir. Não sei se agora, no momento, senão eu vou ter que começar a usar o microfone over aqui para vocês. Dá para ouvir? Eu sei que aqui fica melhor. Dá para ouvir? Ok? Ok? Thiago, mais alguém? Tá, então vamos lá. Na próxima eu pego o microfone da bateria lá e ponho aqui na boca, assim, mas esse aqui é legal para se movimentar. E quando eu gravo os vídeos para os alunos, esse aqui fica bom. Espero que esteja bom também. Esse livro aqui, ó, galera, na live de hoje eu quero comentar. Nós vamos fazer uma live de 50 minutos, então temos um tempinho aí ainda. Aqui, ó. Esse livro, Jenny Krupa, esse material aqui. Esse livro, ele é muito importante porque, conforme eu já falei nas aulas para muitos alunos, é um material histórico. Então eu tinha que começar com esse material aqui mesmo. É o melhor material para eu exemplificar. Porque é o primeiro livro publicado na história, o primeiro livro publicado com atenção ao baterista. É o primeiro método de bateria publicado na história, certo? É o livro do Jenny Krupa, tá? Esse daqui é uma das capas, né? Tem outras capas também. Bom, por que ele é importante, né? Se você for ver aqui o ano de publicação dele, 1938. Ou seja, é uma época em que a bateria ela estava começando a ficar em alta com relação à popularidade. Então, é a época das big bands, né? Você sabe o que é big band, não sabe? Então, é uma época onde o Jenny Krupa trouxe toda
aquele conhecimento dele trouxe o visual da bateria contemporânea, a bateria que você já ouviu várias vezes aí em shows, em vídeos. Enfim, se você pegar um filme da década de 40, você vai ver no YouTube, você vai ver o Jenny Krupa com a bateria mais que originou a bateria contemporânea, certo? Então esse material aqui, vamos dar uma olhada agora nele aqui na parte de dentro. Pela primeira vez você teve um livro dedicado ao estudo da bateria. Nunca antes ninguém tinha publicado nenhum livro sobre estudar bateria. E você não precisa ter necessariamente esse livro, mas é importante que você conheça. Até uma época atrás era bem fácil achar, não é um livro caro, porque não tem música para tocar junto, mas vamos ver por que ele é importante. Olha, o meu ainda é com aquelas folhas amarelas, ó, tá amarelado já. Ó. Comprei isso aqui em 1986, 87, 88. E olha, ele já trazia na época algumas fotos, ó. Olha que legal, foto do pad de prática. Tá vendo aqui? Não existia, ninguém tinha feito isso na época antes, tá vendo? O meu tem a tradução, tem em espanhol, tá em espanhol e em português. Muitos são só em português, tá? São reedições. Olha que legal. Então, você tinha já pela primeira vez isso aqui, ó, fotos demonstrativas de como segurar na baqueta, explicando o que é uma baqueta. Se você olhar essa foto da baqueta, você vai ver que ainda já eram as baquetas feitas com o nome do Jenny Krupa, porém eram baquetas que não tinham marca, tá? Eram baquetas mandadas fazer, é tipo assim, você mandava o marceneiro fazer as suas baquetas. Que tal? E aqui ele explicando como utilizar o traditional grip. Ó, exemplo que eu gosto de usar aqui, você segurar uma bolinha de beisebol. Olha que legal, tá vendo? Foi a primeira vez que alguém mostrou esse tipo de coisa num método organizado. Olha que bacana, ó. Mostrando a mão direita, as duas mãos no pad. Viu o pad dele com uma inclinaçãozinha? Legal, né? Então, esse livro é super importante, cara, para isso. Vou mostrar as fotos aqui para você. Aqui ele está mostrando o Moller, as batidas. Então, ó. O meu já está até rasgado, tanto que eu li isso aqui. Ó, rasguei. Escutou o barulho? Dei mais uma rasgada. Ó. E aí, você vai indo para frente, ó. Isso aqui é o Moller, é o upstroke, ó. São coisas que a gente estuda quando a pessoa tá afim mesmo de ir para frente, né? Quando é um pouco mais raso o estudo, a gente nem chega a ver isso daí. Mas, ó, ele aqui, ó, mostrando vassourinhas, mostrando vassouras, mostrando baqueta, como é que segura na baqueta, ó. Esse é o Jenny Krupa. Jenny Krupa, você pode encontrar muita coisa sobre ele aí no YouTube, no Facebook, no Google. Olha que legal a batera. Essa é a batera contemporânea, gente. Essa é a batera que é o estilo de bateria que originou tudo que você faz hoje em dia. Tá vendo como não tem prato de condução? Tá vendo como não tem o ride grandão? E o chimbal é pequenininho? Tá vendo aí, ó? Esse é o Jenny Krupa em 38. Mas lembra muito as baterias de hoje em dia, não lembra? Então, isso daqui, ó, olha o tamanho do hi-hat. O hi-hat não tinha nem 30 anos de idade. Olha, ó. Muito legal, né? O Jenny Krupa, ele trouxe a bateria para frente, ele fez esse trabalho de colocar a bateria em primeiríssimo plano dentro de uma banda. Na época em que as menores bandas deviam ter o quê? Uns 18, 20 pessoas, não, mas 12, 18 pessoas. Então esse material aqui, ele é muito legal para você ter como acervo, se você encontrar. É um livro barato. Bom, mas agora vamos falar sobre o material escrito que tem aqui, já mostrei as fotos. Vamos mostrar, é legal esse contexto aqui, ó.
se você pegar o livro todinho, você vai perceber uma coisa muito interessante. Todo ele é escrito utilizando, vou pegar aqui essa folha que tá bom. Essa clave aqui, ó. Ó. Clave de Fá, tá vendo aí embaixo, ó? Clave de Fá, que é esse aqui, ó. Clave de Fá. Todo o livro está escrito utilizando a clave de Fá. E essa é uma das coisas que eu me perguntava na época, porque eu lembro que eu comprei esse livro, eu ganhei de presente do meu pai, não lembro, e eu comecei a estudar ele, eu li ele, e eu não conseguia entender muita coisa que estava aqui, porque eu não lia. Então, eu não sabia o porquê das coisas, né? Apesar de ter o material na mão. Então, a clave de Fá nesse livro aqui, ele é interessante porque, é um lance interessante isso, porque hoje em dia a gente usa a clave neutra, que é aquele quadradinho que vocês veem na aula, que é a clave neutra. Na época, Jenny Krupa, ele não pensava dessa forma, não tinha como pensar de outra forma. Ele colocou a bateria associada à seção rítmica da banda. Então, a bateria, o contrabaixo, a mão esquerda do piano. E ali se colocou a clave de Fá, que era para a bateria estar na seção rítmica. E também porque provavelmente ele pensava em afinar a bateria de uma forma, vamos dizer assim, harmônica, onde você tentasse fazer como se fosse um instrumento temperado, ou seja, um baixo no piano. Então provavelmente ele tentava afinar a bateria em notas. Então para ele, sendo clave de Fá, você tinha a caixa no Mi, colocava a caixa soando como se fosse o Mi. Bom, isso é prático para hoje em dia? Eu acho que não. Mas na época era o que passava na cabeça do Jenny Krupa. Então por isso a clave de Fá. Depois eu lembro que eu comecei a ler esse livro e tentar entender. Você vai perceber uma coisa que vai lembrar muito nossa apostila. Ó, os símbolos que você usa para ler, ó, ritornello, barra de compasso, tá vendo aí, ó? A legenda, certo? Aqui continua, olha lá, o nome das dinâmicas, tá aí, ó. Que eu quero olhar para ver se não tá torto. Nome de dinâmicas. E outra coisa muito importante que eu não sabia na época, eu decorei porque eu decorei essa folha aqui, ó. O nome das figuras, tá vendo aí, ó? Ali embaixo a tabela relativa das figuras, que eu fiz exatamente igual na nossa apostila. Tá vendo? Fiz igual. Por que eu fiz igual? Porque tá muito bem feito esse daqui. Ó, semibreve, mínima, semínima, colcheia. Aqui é a tabela comparativa dos valores. Então, eu fiz exatamente igual na nossa apostila, porque foi a primeira vez que eu vi na vida e que eu comecei a entender. Eu comecei a entender o que significava cada uma dessas figuras. Eu lembro que eu fiz uma cópia dessa página ali e coloquei no banheiro, no espelho do banheiro, colado assim do ladinho, para que toda vez que eu fosse escovar os dentes ou alguma coisa assim, que eu fosse utilizar o banheiro, eu já ficava de olho e olhava aquilo, ficava escovando o dente e olhando aquela folha ali do nome das figuras. Então, com o passar das semanas, eu acabei decorando o nome das figuras. Mesmo assim, eu ainda não sabia subdivisão, né? Na época, eu lembro que eu fiz também um curso de teoria e solfejo no Solar do Barão, aqui em Curitiba, e me ajudou também. Mas eu já comecei a entender o nome das figuras. E a maior parte desse livro é escrito em 2x2 e 2x4. Também tem 6x8. E você tem assim uma cadência de exercícios muito grande de caixa. Ele é um livro, essencialmente, ele é feito para você tocar jazz, big band. Na época, não tem play along, lógico, mas o estilo desse livro é baseado no que o Jenny Krupa vivenciava, que era o jazz big band. Não existia rock, não tinha, era isso aqui. Esse livro é essencial. Se você queria tocar bateria na época, era isso que você ia tocar. Não existia outra coisa, tá?
Então esse livro ele tem muitas coisas escritas em 2x2, que é o C cortado, 2x4 e também 6x8. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, a maior parte é isso aí, ó. Olha lá, vou mostrar para vocês, ó. 2x4. Aí, tá vendo? E também 2x2, que é esse C cortado ali, ó. 2x2. A maior parte desse livro é esses dois compassos, tipos de compassos, tá? O Thiago perguntou para falar sobre compassos diferentes, hoje eu vou me ater a esses dois. E 4x4 também, que é esse aqui, ó. Também tem 4x4 lá no cantinho. Parece que eu vi aqui 6x8 também, são esses compassos principais que nós temos nesse livro aqui. Ó, 6x8, isso, os rulos. Ó, 6x8. Então, esse material, ele começa, vamos ver aqui, mais ou menos, ele começa trabalhando com os rulos, apresentando para você todos os tipos de rulos, ó. Na época ainda falava aqui, ó, rolo com 5 batidas, ó. Tá vendo? Depois tem os outros rolos, rolo de 9, de 7, de 11. Então ele começa mostrando todos esses rudimentos, 13, 15, tá? Aí outros movimentos pares, e fala o rolo de 6, rolo de 4, que é o four stroke rough. Então tem todos aqui, ó, paradiddles, drags, drags simples, duplos. Ou seja, é um livro de rudimentos, basicamente. Depois ele apresenta aqui algumas figuras para você tentar tocar, algumas frases, ó, alguns temas, ó, para você tentar tocar. A queda de Paris, tá vendo? Com os rudimentos para você tentar tocar. Tree Camps, famoso esse, tá vendo aí? Tree Camps, só caixa, exercício. É uma peça só para caixas, né? Tá em 12, essa aqui tá em 12, interessante, né? Você pode depois ter o livro Dinner Call e outros. Aí ele começa com alguns exercícios para bumbo, tá vendo? Aqui, ó. El bumbo, o bumbo. Vamos ver o que ele fala do bumbo, olha. Olha que interessante. O bumbo é extremamente importante na banda e na orquestra moderna. Tá vendo como é que é da época? E grande parte do tempo deve ser despendido em exercícios para aperfeiçoar a coordenação dos pés com as mãos. O bumbo é tocado com um pedal que é manipulado pelo pé direito. O baterista deve sentar-se a uma altura razoável que lhe permita dar à perna e ao tornozelo completa liberdade de movimentos sem rigidez muscular. O calcanhar deve ser o eixo do movimento do pé. Tenha cuidado em não deixar a bola do pedal, ou seja, o batedor, contra o bumbo, depois de uma pancada. Aqui ele fala pancada, ou seja, aqui ele está falando para você não deixar o batedor preso na pele, mas era um conceito da época, tá? 1938, tá, gente? Hoje você pode fazer isso ou não. Ok. Muitos bateristas negligenciam a prática do bumbo, assim como muitos a da caixa. Tá certo ele, hein? Tipo a Bíblia, né? Super antigo, mas super atual. Por causa do distúrbio causado pelo retumbante do instrumento, pelo som do instrumento. Isso pode ser superado usando-se um pedal com um cavalete de prática, ou seja, um pad de prática de pedal e de caixa também. Naturalmente isso não é um bumbo, mas você pode achá-lo melhor do que se deixasse seus músculos da perna inativos. Ó, que legal. Recomendo que você empregue maior tempo na prática do bumbo do que na caixa. Interessante. Daí ele começa aqui, ó, em compassos de 3x4, alguns exercícios para bumbo. Ok? Então ele mostra lá bumbo no 1, depois no 1 e no 3, depois no 1 e no 2, aí no 1, no 3, no 1 e no 2. Bota o metrônomo, cara, e vai fazendo. Esses foram os primeiros exercícios que eu fiz de bumbo. Com semínimas, ó. Tem acentuação para bumbo. Provavelmente um cara muito legal chamado Colin Bailey, que é um batera muito legal chamado Colin Bailey, depois lançou o material dele fazendo, pensando nesse material do Gene Krupa, que é um material super bom. Depois ele começa aqui, ó, fazer mão e pé junto, ó, uníssono.
Que é uma coisa que a gente trabalha aqui na aula também no começo. Você veja que eu me baseei bastante para alguns tópicos iniciais do material do Gene Krupa, porque é bem legal, é atual, né? Em certos sentidos ele é bastante atual. E esse aqui que eu queria falar hoje, tá vendo, ó? As primeiras levadas de swing, que é o ritmo da época. Tá vendo como tá em nota pontuada? Tá vendo aí? Eu falei com você isso hoje, Cristiano. Ó, nota pontuada aqui, ó. No ride, que seria, na realidade, seria o quê? Seria tercinado, mas ali tá em nota pontuada. Por que ele começa com essa levada aqui no livro? Simples, cara, porque era levada popular, era o que existia na época, só por causa disso. Não existe outros motivos, não tinha rock, então por isso que tem essa levada aqui. Bom, aqui ele comenta para você, ó, começando a tocar o chimbal com as baquetas. Na época, para mim, isso era muito difícil fazer essa parte do livro, porque eu não tocava jazz. Eu tocava rock já, é 1985, 86, então isso aqui é 1938. Então, para mim, essa parte que eu estou mostrando agora ali para vocês, era difícil, porque eu não entendia esse lance de pontuado, de você tocar interpretando a tercina, que é o que comenta aqui. Ó, ele comenta que depois de você praticar com o bumbo, com o chimbal com o pé, com as duas mãos, então você tem que ser quadridestro. Interessante isso, né? Aqui, ó, você agora deve ser quadridestro, porque você vai trabalhar com os 4 membros. Interessante, quadridestro. Eu tinha até esquecido disso. Então aqui ele já começa a mostrar a levada do swing, que é essa daqui, ó. Nada mais é do que isso aqui. Só que tercinado, né? No prato. Chimbal com o pé. Certo? Então nesse material já começa a levada, cara, da época. Eu repito, muitas vezes o pessoal pode estar chegando agora e vai perguntar, pô, mas toca um Foo Fighters, ou toca um rock and roll. O Pedro gosta bastante de Foo Fighters, né, Pedro? Eu vi que você entrou aí. Toca um Rush, toca um... Não é essa a intenção. A gente está falando do livro, tá? Estamos hoje falando desse material aqui. Então, aí a primeira levada que ele traz é essa aqui, ó, já de cara. Vou até botar aqui um som de jazz aqui para vocês sacarem melhor. Vamos ver aqui. Acho que eu tenho. Pera aí. Aqui. Ó, tá vendo? Tá vendo esse som de bumbo? Era o som de bumbo que tinha na época. Por isso que ele falava pra você tocar e deixar o pedal bater na pele, tocar na pele e tirar, ó. Tá vendo? Então hoje estamos falando sobre esse material do Gene Krupa, ó, esse som mesmo. Para quem faz aula aqui, o Pedro, o Fernando, lembra daquela bateria amarelinha que está lá embaixo, cor de madeira? O som do bumbo tem esse som aqui, ó. Certo? Então ele já comentava para que você tivesse esse som na época, para você ter esse preenchimento, ó. Ó. Vamos mais rápido. Que é diferente do que vocês ouvem quando você está ouvindo um disco de rock, né? Não é verdade? Não é igual. Então, esse material aqui, ele traz essas levadas, que são as levadas que existiam na época. Era isso que se fazia na época, não era outra levada. Por isso que eu comentei agora há pouco que nós estamos falando disso, tá? Eu gosto demais de vários outros estilos, de várias bandas, né? Como vocês também, né? Gosto do rock atual, gosto do rock dos anos 80, muito. Dos anos 70, que eu acho que o que eu mais gosto é dos 80 e dos 60. É a época que eu mais gosto, mas
tem também música eletrônica, então não tem nada a ver com isso que está aqui. Nós estamos comentando esse material do Jenny Krupa e por que é importante você ter esse livro se você quiser, tá? Ele não é obrigatório, eu não diria que para você como ser obrigatório, você pode ter esse livro ou não. Aí você tem aqui, ó, as músicas, como hoje provavelmente seria um pré-long, mas na época não existia, ó que legal, ó. Stopping at the Savoy. Deixa eu ver, é isso? Stopping at the Savoy. Você põe essa música no YouTube, procura e tenta ler junto. Tem aqui as levadas. Isso, Pedro, o boom tem um som bem legal, tem um som meio boom, boom, boom. Não é com kick. Sabe o que é kick? Kick é aquele som meio... Por exemplo, você gosta de Foo Fighters, né? É uma banda muito legal que eu gosto também. Você escuta aquele boom, é aquele som com kick, som pesado. Então você coloca lá no teu YouTube e procura aqui, ó. Benny Goodman. Jenny Krupa tocava com o Benny Goodman. É uma música muito legal. Você pode colocar no YouTube, procurar. Ela tem várias aqui que você pode tentar seguir junto. E uma das coisas mais importantes é isso aqui, ó. Essa é a parte bastante importante do livro. Tá aqui, ó. Sing, 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 que é a música que originou os solos de bateria. Presta atenção. Essa música, aqui, ó, tem duas versões de Sing, 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 ela continua. É a música que originou os solos de bateria, certo? Foi a primeira música onde você tem gravado um solo de bateria. É muito importante você saber quem é o Jenny Krupa. Se puder ter o material, ótimo, não é obrigatório, mas é legal você ter para sua biblioteca, se você quiser ter uma biblioteca. Tá? Então esse material do Jenny Krupa, ele é importante porque ele me ajudou muito a começar a entender os compassos, tá? A entender os compassos, a sacar por que as divisões, o porquê os símbolos de repetição, os símbolos de rulo, ó, tá vendo que tem símbolos de rulo ali, ó? Tá vendo ali, ó? Os rulos aqui, tá ok? É muito importante para você lembrar disso, tá? Uma hora você vai precisar disso. Ô Thiago, como eu falei, eu vou evitar de tocar músicas que tem direito autoral, porque senão depois eu não consigo postar. Esse é o motivo. O outro é que eu nunca toquei Sing, Sing, Sing junto com o material. Na realidade, eu nunca toquei Sing, Sing, Sing. Eu posso ler o que está aqui, eu entendo o que está aqui, mas eu nunca toquei. E nunca precisei tocar Sing, Sing, Sing. Mas eu achei importante você conhecer, né? Gostaria de que fosse mais fácil para vocês lerem isso aqui, enquanto eu colocasse a música, mas não é tão fácil, né? Porque eu tenho que ficar marcando os compassos para vocês e cansa um pouco, né? Mas foi nesse material que eu aprendi a entender melhor. Então, esse material aqui está escrito em 2x2, então ele indica aqui a entrada dos metais, do aro, as acentuações, né? Então, deixa eu ver aqui. Se você ouvir o Sing, 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 você vai perceber que é muita coisa na caixa e no lateral, tá? Bom, eu posso colocar aqui um pedaço para vocês e... Tomara que não caia, né? Porque tem direitos autorais, né, pessoal? Lembrando disso, eu não queria que caísse, que a live caísse. Ou que depois eu não pudesse publicar, porque às vezes acontece isso aí. Não posso publicar depois. Por isso que eu não queria tocar com música. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vocês vão perceber que muito dessa live, dos solos, desse solo, ele é assim, ó. Essa é a onda. Então, vou abrir aqui para tocar com vocês. Tocar não, para mostrar para vocês, porque eu nunca toquei Sing, 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 para falar a verdade. Pera aí. Mas a onda é essa aqui, tá? Vocês vão ver que vai vir daqui, ó. Então, se vocês nunca ouviram Sing, Sing, vamos ouvir o Sing, Sing, Sing. Opa!
Windows. Olha, espero que eu possa publicar, porque já deu problema da outra vez, viu, gente? Só para vocês saberem. Na live vai, depois vai ser problema. Então vamos ver se vai dar certo aqui. Enquanto ele resolve pensar, tá vendo por que eu detesto o Windows? Por causa disso aí, ó. Ele não te obedece. Bom, aí. Foi. Foi ou não foi? Foi. Então olha só. Eu não vou poder acompanhar para vocês com o dedo ali mostrando. Não é essa? Existem muitas formas de chegar no trabalho na hora, mas o InDriver é a É, mais confortável delas. Tá, ok. Esqueci de logar aqui, gente, desculpe. Aí. Tá dando pra ouvir? Victoria, my friend. How are you? É, isso aí, ó. Legal. Cara, você tá ouvindo? Isso é o que as pessoas ouviam na década de 30 e 40. Isso era o som popular. Thank you, Victoria. Se vocês não conhecem a Victoria, essa que está escrevendo aqui embaixo, ó, lá da Polônia, grande baterista, sigam ela no YouTube e no Instagram. Cara, vocês vão gostar demais. E mandem um oi pra ela aqui, ó, Victoria Drums. Sigam ela lá, tá? Vocês vão gostar muito. Então, isso aqui era a levada popular da época, gente. Não era isso aqui, não. Não. Era isso aqui. Vocês viram ali, né? Vocês ouviram. Escutaram isso, né? Vou pôr de novo para vocês ouvirem. Ok? Então é isso, é disso que se trata nesse livro aqui. Certo? Então, é o primórdio da bateria. É isso aqui. É o primeiro material organizado para o baterista. É esse som aí. Vamos ouvir o solo? Porque, assim, o solo está transcrito aqui, mas eu prefiro ouvir, né, com vocês do que ficar tocando em cima e talvez fazer errado. Esse é o Benny Goodman, um dos astros da época, né? Isso, Buddy Rich é contemporâneo do Gene Krupa, um pouquinho depois ele apareceu só, bem pouco. Ó, esse é o Benny Goodman, que é o clarinete, vocês ouviram o clarinete? Esse é o que está solando, é o Benny Goodman, é super famoso na época. Morreu nessa época aí, morreu em 44, eu acho. Mas isso é uma outra história, não vamos falar disso daí, é bem interessante essa história, curiosa. Vocês perceberam os acentos? Como tem acentos, o baterista não fica fazendo a mesma coisa, ele faz os acentos lá. Então não é sempre a mesma coisa, tá? Se você que está estudando bateria acha que o estudo da bateria começou tocando rock, foram as primeiras coisas, não. Hoje a gente começa tocando rock, porque é uma levada mais popular do que essa hoje, mas na época era isso aí. Se você viesse na escola e a Drum Time existisse em 1939, 40, você ia aprender a tocar isso aí. É isso aí que você tinha que aprender a tocar, tá? Interessante, né?
Olha o chimbal. Chimbal. Swing, esse é o swing. 2 e 4. Solando. E o bumbo aqui, ó. Seu bumbo. Bumbo e chimbal. E acredita ou não, as pessoas dançavam enquanto estava rolando isso aí. Porque é swing, ó. As pessoas dançavam. Alto. Agora sim. Olha a dinâmica dos pés, ó. Benny Goodman. Ok, então, esse som está um pouco mais poderoso da época, deve ser remasterizado, talvez. Nós ouvimos tudo isso para poder falar desse material aqui, tá? A ideia, a gente não está falando da história do Gene Krupa, mas não tem como falar um pouquinho da história do material do Gene Krupa sem falar sobre o Gene Krupa, é óbvio. Não tem só esse livro, tá? Ele tem outros livros também. O Gene Krupa era um cara didático, tá? Ele morreu em 1978, já não está vivo mais. E ele tinha outros livros, tem outros livros, tá? Esse é o principal, tem pelo menos mais, deixa eu ver aqui, mais um livro, que é também sobre a história dele, sobre a biografia do Gene Krupa. E tem na internet muita coisa, mostra o material que ele usava, a Slingerland, Ludwig, enfim, vários tipos de kits que ele utilizava. Você vai achar muita coisa sobre o Gene Krupa na internet. Eu tenho algumas coisas que eu separei aqui, mas para falar a verdade eu não vou guardar mais, porque isso aqui acha por aí na internet hoje facilmente. Isso aqui é de uma época em que a internet você não conseguia, precisava ir na casa de alguém que tivesse a internet para você poder ter esse material aqui, e eu não preciso mais dele, né?
tem aí no Google, facílimo, ó, essa época aqui que eu imprimia, porque era raro de achar. Então vou guardar para dar para alguns alunos esse material aqui, se vocês quiserem, tá? Senão fica aí. Então, vocês perceberam qual era desse material? Esse é o nosso primeiro material comentado da biblioteca da Dreamtime. Tá aqui, ó, catálogo da biblioteca, livro número 27, tá vendo aí? Então, você não imagina a quantidade de material que tem. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Não vou mostrar porque vocês vão vir aqui conhecer. É muito material. A cada 10 dias, mais ou menos, eu quero estar fazendo uma live aqui. Não posso cochilar antes da live, senão perco horário. Mostrando para vocês esses materiais aqui super, super bons. Inclusive, esse primeiro do Jenny Krupa. E para fechar, eu quero deixar claro para vocês aqui a importância do Jenny Krupa para você que está assistindo aí e depois vai assistir. O Jenny Krupa, se não fosse o Jenny Krupa, que é um baterista americano, tá? Da época das big bands, do swing. Se não fosse ele, você não teria sua bateria hoje, você não estaria fazendo aula, você não estaria tendo uma escola como essa aqui, que é a Drum, para fazer suas aulas. Por quê? Porque, entre outras coisas, o Jenny Krupa foi o primeiro cara que fundou uma escola de bateria em Nova York, na década de 40. Fundou lá uma bateria especializada, uma escola de bateria, uma escola especializada em bateria, ensino de bateria, em aula de bateria, lá em Nova York, na década de 40. Foi ele. Assim como foi o primeiro livro a ser publicado para os bateristas, é esse aqui, tá? Esse livro, ele tem suma importância por causa disso também. E o Jenny Krupa também é um cara que, na época, ele morava em Chicago e era onde estavam as fábricas de bateria, Ludwig, Slingerland. A própria Zildjian também estava em Chicago quando veio da Ásia, da Turquia, né? Você sabe que a Zildjian é turca. Foi para Chicago. Então é lá onde estavam as fábricas famosas de bateria. E graças ao Jenny Krupa é que as baterias têm essa possibilidade de você afinar hoje em dia o instrumento, porque se você olhar as fotos, você vai perceber depois que as baterias eram com pele animal. E era difícil afinar aquilo, era difícil controlar o som daquilo. Chicago é uma cidade que tem um clima meio parecido com Curitiba, mais pro frio, porque lá neva. Então, você tem uma péssima condição climática para ter bateria com calfskin. Calfskin são as peles de animal. Então, ele foi o cara que convenceu as fábricas a fazerem dispositivos que você podia afinar os tambores. Além também de fazer com que as fábricas colocassem os furos nos pratos, que não são esses, tá? Os furos nos pratos fossem padrões, para que você pudesse colocar nos pedestais de prato, porque às vezes o prato ele tinha um furo muito grande, aí o prato com furo no meinho é muito grande, o prato ele cai para um lado assim. E se for muito pequeno, ele não entra no pedestal. Você acredita que essa coisa do furo tem influência no som? Então, o baterista acabava tocando só de um lado do prato, tá? O prato ficava só de um lado. Porque ele ficava pendendo para um lado, ele não virava. E hoje em dia você tem alguns bateristas que pedem para as marcas fazerem pratos para eles. Eu não tenho prato assim. Que ele é um pouco mais pesado de um lado, para que quando tocar fica sempre do mesmo lado. Isso que eu chamo de preguiça, né? De mudar de mexer no prato, assim. Mas existe, tá? Isso aí existe. Você ficar com o mesmo lado do prato ali, para você ter o que? O mesmo ping. Certo? Então essa é a nossa história resumida aí do Jenny Krupa. Se você tiver mais perguntas, por favor, coloque nos comentários aí depois que a live sair, porque essa live vai perder todos os comentários, tá? Então, recordando, nossa live de hoje, falamos sobre esse material aqui do Jenny Krupa. Esse primeiro material a gente pretende fazer a cada 10 dias, uma live mais ou menos a cada 10 dias, uma live comentando sobre os materiais que nós temos aqui na escola. Esse é o primeiro, eu não poderia deixar de falar desse. Você talvez encontra na freenote.com.br, tá? Tá até com Black Friday. Não é fraude, tá? É Black Friday mesmo, eu já andei olhando lá. Olha, tá sobrando pouca coisa. Talvez você encontre lá, ou em outro lugar que você queira procurar. Numa edição mais nova, que é a minha, ó. A minha é da época do papel amarelo, ó.
Não que eu seja da década de 30, mas esse aqui eu tô achando que é da década de 30. É isso aí, cada um com as suas particularidades. Você está falando do livro, Tim? Do livro ou dos estilos? Então, hoje foi esse papo aí legal. Estamos quase já em 1 hora. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem Jenny Krupa, pesquisem esse material dele aí que tem à venda. Vai no YouTube, vai no Google, coloca lá Jenny Krupa. Se você não guardou o nome, tá aqui, ó. Jenny com G, Jenny Krupa. Muito legal, importante. E é isso. Então, nos vemos na próxima live com mais um material para a gente comentar. Espero que vocês tenham gostado. Venham visitar a escola, tem muito material para você estudar, para você conhecer, pesquisar de todos os estilos, do rock atual até a Big Band, música brasileira, mais de 200, 250 livros para você pesquisar. Lógico que a gente não vai falar sobre todos, mas vamos fazer uma força para falar sobre vários, tá? Então, uma vez a cada 10 dias eu vou fazer a live. Ok? Espero que tenha valido. Obrigado vocês por estar aqui. Se tenha valido a pena aguardar meia horinha eu chegar. Prometo que não vou cochilar antes da próxima live. Mas pelo menos a minha pele está melhor, né? Vocês estão vendo que está mais sedosa. Dormir faz bem por esse lado. Galera, obrigado. Nos vemos na próxima semana. Bom final de semana, bom descanso para vocês e até segunda.